pelo farol de luz, onde o amor... Programa Espírita Farol de Luz, apresentado todos os sábados, pela manhã, das 9 às 10 horas. Seu objetivo é informar, refletir e esclarecer sobre diversos temas na visão da doutrina espírita, que está sob a coordenação do GP Espíritas, localizado na Rua Antônio Fausto, 275, Cacimba de Dentro, Paraíba. Venha participar das evangelhoterapias nas sextas-feiras, às 19h30, e das palestras públicas nos domingos às 15 horas. Sigam nas redes sociais, @GP Espíritas, Instagram e Facebook. Farol de luz, cura e libertação. O amor de Jesus é minha direção. Olá, queridos ouvintes, em nome do nosso querido Mestre Jesus, iniciamos o nosso programa Reflexões, esclarecimentos, mensagens de consolo, mas antes, eu convido a todos para juntos fazermos a nossa prece. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, estás presente na luz do anjo e no coração humano. Teu amor em tudo está, caminha com os ventos, dá leveza às águas e beleza ao pôr do sol. Só nos falta abrir espaços maiores para esse amor em nosso viver. Por isso te pedimos inspiração e assistência. Ajuda-nos a desenvolver a fraternidade e a paz em nossos sentimentos, como um primeiro passo na conquista do amor universal. Deixa-nos sentir esse amor vibrando em nossas emoções, envolvendo nossos corpos, para que essa divina harmonia possa chegar até o nosso inconsciente, eliminando ao menos um pouco das sombras que ali ainda existem. Guarda-nos, Altíssimo Pai, em tua luz. Queridos ouvintes, nosso carinhoso bom dia! Hoje o nosso programa vai falar sobre a ansiedade. O ponto de vista da doutrina espírita sobre a ansiedade. Reflexão da semana. A ansiedade. As mãos suam, o corpo treme, a respiração fica ofegante, uma sensação de náusea e aquela palpitação inegável no coração. Todos estes são sinais de um dos males modernos, a ansiedade. A vida, nos dias de hoje, é repleta de cobranças, e no trabalho, na família, nas relações sociais. A cada dia estamos mais cheios de tarefas, compromissos, pendências. Uma lista enorme de coisas a fazer. E nem sempre o tempo é suficiente. Vem então a sensação desagradável de ter de fazer mais coisas do que damos conta. É comum ouvirmos as pessoas se queixando: tenho tanto a fazer e gostaria apenas de dormir. De ficar com minha família, de assistir a um bom filme, de brincar com meus animais de estimação. Por outro lado, as exigências da vida moderna nos obrigam a fazer cursos, aperfeiçoar os conhecimentos. É a era da informação. Como conciliar tudo isso com o natural desejo de se instruir, melhorar de vida, aproveitar oportunidades, evoluir? O caminho do equilíbrio é a solução. É natural desejar o progresso e o aperfeiçoamento, tanto nos campos ético-moral, como intelectual. É da natureza humana estar em permanente aprendizado, adquirindo conhecimento e agregando valor à sua bagagem cultural. Mas o grande problema de nossos dias é a ausência de limites. Estamos cada vez mais comandados pelas pressões externas, subjugados pelas imposições dos diversos grupos sociais. Raras vezes pensamos por nós. Não costumamos refletir sobre o que realmente nos interessa. Em geral, tomamos decisões sob extrema pressão. Resultado, desejamos fazer de tudo um pouco. Queremos ler tudo, não desejamos a pecha de desinformado. E a consequência imediata é o estresse. O corpo não suporta tanta pressão e adoece. Nossa reação a esse mundo globalizado deveria ser serena: vou aprender o que puder, quando puder e no meu ritmo, sem forçar minha natureza. Vou trabalhar no limite de minhas forças, fazendo o melhor que puder, mas sem a obrigação de provar coisas a chefes e colegas de trabalho. A tradução disso tudo? Estar no comando da própria vida.
Uma frase de Jesus é bastante significativa para os nossos dias: e não vos preocupeis com o que haveis de comer ou de beber. Não é o corpo mais que a veste? Pense nisso. Se você acredita em Deus, tenha em mente que você jamais estará desamparado. Todas as coisas estarão bem se você estiver em paz. Pois a paz vai gerar saúde do corpo. Com isso, você poderá trabalhar, sustentar a família, adquirir os bens que deseja. Apenas seja cauteloso e não se deixe envolver a tal ponto no turbilhão do mundo, de maneira que o mundo o arraste para o olho desse furacão de estresse. Vigie suas reações. Monitore seus planos de vida. Pergunte-se: para quê, realmente, quero isso? Faça a diferença entre o supérfluo e o necessário e verifique se a sua opção não está contaminada pelos excessos. No final, você verá que, em um processo inteiramente natural, a ansiedade irá, aos poucos, desaparecer. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Com essa mensagem do Momento Espírita, são inúmeras cobranças, compromissos, que ficamos naquela pressão para realizarmos e nem sempre conseguimos fazê-los. Precisamos compreender que a providência divina, ela nos conhece exatamente como somos e sabe até onde somos capazes de realizar os nossos compromissos, as nossas tarefas. Porém, nós sabemos que com essa influência social em que vivemos, em meio a esse capitalismo, a competitividade material, nós esquecemos a nossa essência e passamos a querer compromissos extras para atender toda essa exigência que o nosso meio nos passa. Questão de ter uma vida mais confortável. Então, para isso, precisamos de celulares, casas confortáveis, vestimentas de acordo com o padrão que estamos querendo vivenciar ou viver. Então, são várias realidades que nos envolvemos e faz com que possamos ficar sob essa pressão. Então, quando nós tivemos a bênção da reencarnação, de estarmos aqui, foi para que possamos nos melhorar em vários sentidos do nosso ser, os nossos sentimentos, como também nos relacionar melhor com as pessoas que fazem parte desse nosso ciclo familiar, profissional, social. Sempre temos um propósito maior na nossa reencarnação. E quando nós estamos aqui, parece que esquecemos esse nosso propósito. Precisamos ser um pouquinho melhor, termos mais paciência, ao invés de nos irritarmos mais, sermos mais compreensivos com aquele próximo que está em nossa volta, e nem sempre somos assim. Então, nós passamos a acreditar cada vez mais em algumas falácias que são levadas em nossas vidas, como as crenças. Então, dentro dessas influências sociais que nós passamos a viver, deixamos de ser quem somos. Nós passamos a querer ter o que não temos e assumir aquilo que não podemos ter condição de assumir. Então, vivemos nessa ilusão constante que essas cobranças fazem de nós. Por isso, precisamos parar um pouco mais para rever e ressignificar os nossos objetivos de vida. Será que nós paramos algum momento para refletir? Será que tudo isso é o que eu quero de fato para mim? Será que é o que eu preciso para viver? Será que é isso que estamos necessitados enquanto família, enquanto sociedade? Será que é tudo isso que precisamos lutar para conseguir? Nesse primeiro momento, vamos confiar um pouco mais em Deus, na providência divina, para saber o que de fato eles estão nos aguardando. Vamos buscar fazer esse autoconhecimento, conhecer a si mesmo, saber qual é aquilo que de fato preenche as nossas vidas. Será que essa loucura toda é o suficiente ou está faltando algo? E se está faltando, o que seria esse algo que falta? Precisamos
refletir para identificar. Aí, de fato, procurar fazer essa busca, essa busca e essa realização do que está nos faltando. Vamos procurar também estarmos mais conectados com Deus. Nessa conexão, sempre receberemos a inspiração para aquilo que nos atende como pessoa, que nos preenche a nossa essência. Então, Deus, ele sempre vai nos mostrar. Essa conexão nos faz perceber melhor tudo que está em nossa volta e que nos favorece esse autoconhecimento. A prática do bem, ela também nos faz sair um pouco mais nessa pressão social e observar um pouco a necessidade que o outro que está do meu lado precisa. Às vezes eles podem estar necessitando de algo que nós temos e nem prestamos atenção. E eles são felizes com tudo aquilo que nós temos e nós achamos que é pouco, que não é o suficiente para nós. Então vamos procurar também compreender e praticar os ensinamentos de Jesus. Esses ensinamentos eles estão contidos principalmente nos 4 evangelhos que encontramos na Bíblia. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se pauta nos princípios dos ensinos de Jesus que está nesses 4 evangelhos. A diferença é que no Evangelho segundo o Espiritismo, trazemos uma reflexão a mais para compreendermos essas lições morais. Então fica aqui o convite para que possamos estar cada vez mais conectados com Deus e analisarmos quem somos, o que queremos e qual é a nossa essência. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Agora vamos ouvir músicas que elevam a alma. Todo esse anseio que tortura o peito, estrangulando a voz, exausta e rouca, que em cada canto estruge, em cada boca, faz o soluço do ideal desfeito. Do ideal desfeito. Ansiedade fatal de quem se toca, alma do homem mau e do perfeito, sobe da terra pelo espaço eleito, numa imensa espiral estranha e louca. Estranha e louca, formando a rede eterna e incompreendida das ilusões, dos risos, das quimeras, das dores e da lágrima incontida. Essa ansiedade é a mão de Deus nas eras, sustentando o fulgor da luz da vida, no turbilhão de todas as esferas. Esse anseio que tortura o peito, estrangulando a voz exausta e rouca, que em cada canto estruge, em cada boca, faz o soluço do ideal desfeito. Do ideal desfeito. Ansiedade fatal de quem se toca, alma do homem mau e do perfeito, sobe da terra pelo espaço eleito, numa imensa espiral estranha e louca. Estranha e louca, formando a rede eterna incompreendida das ilusões, dos risos, das quimeras, das dores e da lágrima incontida.
Essa ansiedade é a mão de Deus nas eras, sustentando o fulgor da luz da vida, no turbilhão de todas as esferas. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Foco na espiritualidade. E agora, para falarmos um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre como é visto a ansiedade sobre o olhar da doutrina espírita, começamos com Joana de Ângeles, na obra O Homem Integral. Ela traz um capítulo em especial falando exatamente sobre a ansiedade, como sendo um dos principais fatores de perturbação da vida moderna. Ela destaca que a ansiedade ela nasce da insegurança, do medo do futuro e da falta do autoconhecimento. Esse capítulo ele nos convida para fazermos uma reflexão sobre como podemos fazer essa transformação dessa energia para podermos crescer interior e partindo do princípio de como podemos fazer essa transformação a partir de princípios éticos, da religiosidade, que é diferente de seguirmos uma religião em si, mas a religiosidade é estarmos mais próximos de Deus e do bem que podemos fazer, e principalmente do autodescobrimento. Emmanuel, na obra Encontro Marcado, ele faz um alerta muito interessante. Ele diz que a ansiedade é um dos piores corrosivos da alma. Quem tem ansiedade sabe exatamente o que é isso. Ele também nos mostra, quando no outro capítulo que fala em louvor dos outros, ele nos mostra que é diferente de nós quando estamos valorizando e revendo o que os outros vivem e fazem, fazendo com que possamos nos conscientizar e reconhecer o que é do outro, o que é nosso. O que o outro conquistou, o que o outro é, o que o outro vive, isso é resultado de um trabalho dele, uma luta dele, e que nós precisamos observar a nós mesmos. Precisamos valorizar o que temos, o que somos e o que podemos fazer de melhoramento em nossas vidas. Quando nós deixamos de nos ver, de nos enxergar para estar sempre em louvor ao outro, isso faz com que ficamos sufocados com a autoexigência que nem sempre nos faz bem, fazendo com que essa ansiedade ela comece a tomar uma certa dimensão em nosso ser que não faz com que possamos progredir, e sim ficar focado, só vivenciando aquela situação. Por isso ele vem nos esclarecer que devemos procurar analisar melhor tudo aquilo que nos faz pressão, que nos exige demais. Vamos fazer meditações para que possamos compreender aquilo que é melhor em nossa vida. E ele orienta que nós possamos praticar cada vez mais a caridade, como nós já falamos anteriormente. Porque a caridade, ela passa a ser a luz da vida superior, que nos reconstitui a saúde e a alegria da alma, como sendo também uma condição de terapia divina. Emmanuel, em outra obra, a obra Pronto Socorro, ele também nos aconselha a não acumularmos ofensas, ressentimentos, remorsos, pressões e nenhum tipo de atitude ou pensamentos negativos, porque tudo isso ele acaba gerando dentro de nosso ser azedumes, e isso só nos faz com que ficamos esgotados emocionalmente. As nossas forças também elas começam a ir enfraquecendo, porque essa desarmonia espiritual, quando não fazemos a eliminação de extingui-las no início,
que são as ofensas, né, os ressentimentos, os remorsos, esses sentimentos negativos, elas passam a criar perturbações constantes. E os resultados disso tudo são imprevisíveis. Nós não sabemos o que é que pode resultar em nossa vida. Se vai ser, né, essas crises constantes de ansiedade ou outros males, como doenças que fazem com que intoxicamos os nossos organismos, né, nossas células, porque, na verdade, as nossas células, elas ouvem exatamente o que pensamos. A frequência em que nós sintonizamos, se for negativa, vai influenciar diretamente nossos órgãos, nas nossas forças vitais, impedindo que possamos ter uma vida normal. Temos uma obra chamada Superando a Ansiedade, de Eulália Bueno, que tem como o espírito que passa a mensagem Maria do Rosário del Pilar. Esse livro ele vem ser como se fosse um guia espiritual e reflexivo que nos oferece o caminho para enfrentarmos os desafios emocionais e morais da vida moderna. Então, quando estamos falando sobre ansiedade, para quem acabou de chegar, nós estamos abordando as várias formas sobre o olhar de vários autores sobre a questão da ansiedade. Então, Eulália Bueno, ela vem, né, nessa obra, mostrar que a ansiedade ela pode ser superada pela fé, pela serenidade e perseverança no bem. Ela também nos traz um roteiro seguro para fazer essa autotransformação, que seria o fortalecimento da nossa fé em Deus, ter mais serenidade diante das aflições, ser mais resistente moralmente, mantendo firmeza com os nossos valores éticos e ter mais segurança e ser mais persistente, porque vale a pena insistir no caminho do bem e da paz interior. Para quem vive a ansiedade, sabe que tudo isso não é assim como um estralar de dedos. Mas se a cada momento fizermos esses nossos esforços, nós vamos alcançar o melhor de nós para que possamos atingir o nosso objetivo, que é se livrar de certa maneira e superar isso que tanto nos faz mal. Tem outro livro que ele traz inúmeras mensagens, o nome dele é Coragem. Também é uma psicografia de Chico Xavier e são vários espíritos que trazem cada um a sua mensagem que faz com que possamos nos fortalecer e amenizar os efeitos dos desesperos e da ansiedade em que vivemos. E agora, por fim, gostaríamos de trazer uma reflexão do nosso amado Jesus, quando ele fala lá em Mateus, capítulo 6, 25, 26, 28 e 29, que ele faz essa reflexão a respeito da ansiedade que vivemos em nossas vidas. Ele chama a atenção, né, se observarmos bem melhor, ele diz assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo, mais do que o que vestes? Então a vida ela é muito mais do que isso. Quando nós estamos colocando o nosso foco exatamente nesses aspectos, é complicado, mas a nossa vida ela está muito mais além disso. Então que nós possamos observar melhor o que é que nos faz bem, aquilo que nós gostamos mais de fazer, o que é que nos traz a paz, a harmonia conosco e com o próximo. Será que essa correria toda que vivemos a nossa vida vale de fato a pena fazer tudo isso? Então, vamos tirar com base essas mensagens que passamos e principalmente o que Jesus vem nos alertar, principalmente nesse versículo, Mateus 6, 25. Vamos confiar mais em Deus para que a nossa vida tenha muito mais qualidade. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Respondendo perguntas.
E agora vamos para as perguntas e respostas sobre esse tema em que estamos focando hoje em nosso programa. Ansiedade, como foi falado anteriormente, é aquilo que corrói a alma, e quem vivencia sabe exatamente o que é. Muitos dizem que a ansiedade é falta de Deus, mas nem sempre é isso que acontece. Às vezes nós desfocamos da nossa objetividade, levando em consideração outros fatores em nossas vidas. Mas, para esclarecer melhor sobre a ansiedade, temos a participação de Antônio Gomes, que vem trazer alguns esclarecimentos sobre a ansiedade. E como a primeira pergunta que vamos fazer, como é visto a ansiedade na visão espírita? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Novo Horizonte. É sempre uma alegria, uma satisfação estarmos aqui, trazendo os conhecimentos da doutrina espírita para iluminar as nossas almas. A ansiedade, ela é vista como uma inquietação da alma ou do espírito, que indica um certo grau de infelicidade ou um desequilíbrio interior. Emmanuel, que é o mentor espiritual, aliás, que foi, o mentor espiritual de Chico Xavier, quando ele estava encarnado, vivendo aqui na Terra, descreveu a ansiedade como um dos maiores corrosivos da alma. Uma aflição vazia que desvia o indivíduo de seus propósitos espirituais. Então, Antônio Gomes, com base no que você acabou de falar, quais são as causas na visão espiritual? O que seria, o que ocasiona, o que provoca na parte espiritual a ansiedade em nossas vidas? A doutrina espírita, na sua parte principalmente filosófica, nos diz de onde viemos, qual o nosso propósito, que nós estamos aqui fazendo neste mundo e para onde nós iremos após essa experiência aqui da Terra. E a gente observa que a falta de confiança na providência divina é um dos fatores, uma das causas, porque quando eu conheço todo o propósito e sei que existe na própria natureza todo um conjunto de providências que foram feitas para que a nossa vida fosse melhor, isto faz com que a confiança aumente. Se nós analisarmos o próprio corpo, com todo o seu conjunto de órgãos idealizado para funcionar, por trás de cada movimento do corpo existe uma grandeza, uma inteligência. Isso vai dando a gente mais confiança, porque existe algo maior do que alguns problemas da vida, do que algumas situações que a gente passa. Então, a ausência de fé em um plano maior e a tentativa de controlar todos os aspectos da vida geram insegurança e medo no futuro, do futuro incerto. Quantas vezes a gente quer controlar tudo? Quer controlar até a opinião das outras pessoas. E esse controle em todos os sentidos faz com que nós adoeçamos. E quando a gente não pode controlar, vem a ansiedade e surgem dentro de nós todas essas situações trazendo consequências graves. O outro aspecto também a ser considerado aqui é o materialismo. A busca incessante por bens materiais e o sucesso terreno em detrimento do crescimento espiritual cria o medo do fracasso e uma sensação de vazio. Quem baseia sua vida só no mundo material vai passar por muitas agruras. Porque se você tem a meta de ter 100 mil reais,
Você vai encontrar outras pessoas que têm 1 milhão. E um dia, quando você chegar a 1 milhão, tem outras pessoas que têm até 1 bilhão. E você nunca vai estar satisfeito. E quando nós começamos a nos compararmos com outras pessoas, vem a sensação de que somos impotentes, que somos fracos, que os outros conseguiram e que nós não conseguimos. Essa visão materialista, que só se tem uma vida aqui na Terra, também é causadora disso. Porque se eu só tenho uma vida, como é que alguém nasceu num berço de ouro com todas as possibilidades já e eu com maiores dificuldades? Então, essa falta de compreensão da espiritualidade é uma das causas que faz com que desperte nas pessoas esse sentimento de impotência e que pode levar, em muitos casos, à depressão, à ansiedade, de querer conseguir, de querer ser igual aos outros, quando nós sabemos que é tudo um processo de evolução. Aquilo que nós não temos hoje, teremos amanhã, pelo nosso esforço, pela nossa capacidade. Por isso que a reencarnação, as diversas oportunidades que a vida nos oferece, dá uma visão muito mais ampla, muito mais otimista da vida. Outra causa, a gente pode assim falar, é a culpa e o conflito do passado. Existem pessoas, aqui entra a questão da reencarnação, que vai nos ajudar muito a compreender isso. Traumas ou débitos morais de vidas passadas podem se manifestar como ansiedade ou medo. Um medo neurótico, da vida atual, se não forem trabalhados. Tem espíritos que já fracassaram diversas vezes em alguns pontos da vida e vem para repetir a lição. Quando chega diante de alguns desafios, novamente, ele vai sentir, está lá arquivado no seu corpo espiritual, os medos, as frustrações. Então, o medo do fracasso, as culpas das quedas que já teve, pode também ser uma das causas dessa ansiedade, desse medo neurótico da vida atual. A gente encontra também a desconexão com o propósito de vida, isto é, a falta de alinhamento entre o que se é e o que se faz, ou a desatenção das coisas espirituais na nossa vida, que isso rouba a paz interior de muita gente. Então, existem muitas causas, nós aqui abordamos algumas que levam à ansiedade. Mas eu gostaria de saber, já que estamos falando da doutrina espírita e sobre ansiedade, o que é que podemos fazer dentro da proposta que a doutrina espírita nos traz? O que é que ela pode fazer para tratar a ansiedade e se é um problema espiritual, sendo espiritual, o que é que se pode fazer? Não sendo espiritual, o que é que a doutrina pode nos ajudar? Como é que ela faz isso? É muito importante, nosso propósito aqui é trazer a visão espírita e o que o espiritismo tem a nos ajudar nesses momentos mais difíceis. Então, a oração e a meditação, uma prece sincera, o recolhimento diário, ajudam a acalmar o coração e a conectar-se, a ligar-se com Deus e buscar uma orientação espiritual. Também outra dica, se podemos dizer assim, vigilância dos pensamentos. Praticar o vigiar e orar para controlar pensamentos negativos, invasivos, que alimentam a preocupação excessiva. Quanto mais você se preocupa, mais gasta-se energias, não se chega a uma solução. Outro fator para o tratamento da ansiedade na visão espírita, priorização do necessário. Distinguir entre o que é necessário para a vida material e o que é supérfluo, limitando desejos excessivos que geram frustrações. Quantas coisas supérfluas nós queremos? Isso gera frustração, gera desequilíbrio. Nós temos também uma boa orientação, que é a caridade e o serviço ao próximo. Quando nós focamos as ações no bem, ações construtivas, a solidariedade e colocamos como meta auxiliar as outras pessoas,
nós acabamos também encontrando paz na doação desse amor, porque quem doa amor já se ilumina com o próprio amor. A busca por ajuda profissional. A doutrina é coerente. Existem situações que precisamos buscar um profissional, seja um psicólogo, seja alguém da área da medicina especializado, para nos ajudar, porque existem situações que precisamos tratar também do corpo físico. E o Espiritismo reconhece a importância da saúde mental. E em caso de transtorno de ansiedade patológica, recomenda-se buscar tratamento médico e psicológico convencional em paralelo ao apoio espiritual. Outra coisa que você havia perguntado é se a ansiedade pode ser um problema puramente espiritual. Não. A ansiedade pode ter raízes espirituais, psicológicas e físicas. Então, o Espiritismo mostra que o tratamento espiritual é uma grande ferramenta poderosa para a saúde mental. Mas também existem as condições do corpo físico que precisam ser tratados. Então, é bom sempre buscar os dois tratamentos, porque nós encontraremos duas alavancas, duas ferramentas para avançarmos no tratamento da ansiedade. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Espiritismo em casos reais. A dor nem sempre chega em forma de tragédia grandiosa. Às vezes, ela vem numa frase solta, numa risada fora de hora, num comentário que parecia inofensivo para quem falou, mas que ecoou fundo demais em quem ouviu. Tem gente que passa incólume pelas provocações da vida. E tem gente que sente como se o mundo estivesse sempre fervendo por dentro. Então, se você já se sentiu atingido por palavras pequenas, se já percebeu que certas brincadeiras te atravessam como lâminas invisíveis, preste atenção, porque essa história começa simples, mas o significado dela pode recalibrar o jeito que você devolve ao mundo o que o mundo te entrega. Raul vivia em um pequeno vilarejo tranquilo, que parecia sempre em paz, mas dentro dele existia uma tempestade calada. Ele tinha 20 anos de idade, era trabalhador, emocional e extremamente sensível. Bastava uma palavra afiada para que seu humor se quebrasse pelo dia inteiro. O pessoal da vila o chamava de bom menino, de coração gentil, mas também sabiam outra coisa. Raul reagia rápido demais, quase sem pensar. Numa tarde, ele voltou para casa depois do trabalho na fazenda, com fome e cansaço pesando nos ossos. Assim que entrou, seu primo mais velho soltou uma risada alta e disse para todos ouvirem: "Olhem o Raul, sempre lento, sempre confuso. Será que algum dia fará algo grandioso?" O ambiente explodiu em gargalhadas. Raul não riu. O peito apertou, a pele esquentou e a mente começou a gritar. Ele se perguntava por que as pessoas o transformavam em piada com tanta facilidade. Sem responder, Raul saiu da casa e começou a caminhar apressado pelos campos, tentando esconder as lágrimas nos olhos. Ele odiava se ferir tão fácil. Odiava reagir mesmo quando não queria. Andou até chegar ao pátio antigo de Dário, um homem que tinha quase 70 anos de idade. Sua presença era forte, serena e profundamente pacífica. Todos o procuravam quando o coração pesava. Ele resolvia problemas não com magia, mas com compreensão. Raul sentou diante dele com a voz tremendo. Ele então perguntou: "Dário, por que as palavras alheias me machucam tanto, mesmo sendo tão pequenas? Por que não consigo ficar calmo como os outros?" O velho o observou com atenção e disse algo inesperado. "Venha comigo." Ele o levou até um quarto simples, colocou uma panela grande de metal sobre a mesa e alinhou 3 itens ao lado: uma batata crua, um ovo e algumas folhas de chá. Dário explicou que as 3 coisas enfrentariam o mesmo calor, a mesma água fervente, mas responderiam de formas diferentes.
Ele colocou água na panela e acendeu o fogão. Depois de alguns minutos, desligou o fogo, tirou os itens e disse: "Toque na batata." Raul pressionou. Ela estava mole. "Quebre o ovo", ele disse. Raul tentou e a casca rachou, mas por dentro estava duro. "Veja o chá", completou Dário. A água já não era só água, era algo novo, com aroma e sabor. O velho olhou nos olhos de Raul e disse que ele podia escolher quem se tornaria quando a vida o esquentasse. Mole como a batata, rígido como o ovo, ou transformador como as folhas de chá. Raul sentiu algo se mover no coração. A lição era simples, clara e profundamente lógica. Ele passou a entender que a força não estava na ausência da pressão, mas no controle da sua resposta. A partir daquele dia, ele começou a mudar. Quando alguém falava de forma rude, ele se perguntava internamente: quero desmoronar, quero me fechar ou quero transformar a situação? Ele parava, respirava, pausava, pensava e aos poucos as pessoas começaram a perceber. A voz dele ficou mais firme, o silêncio menos ferido e o olhar mais centrado. Numa nova provocação do primo, Raul não se abalou como antes. Ele apenas sorriu e disse: "Suas palavras não decidem o tamanho do meu valor." O primo calou, porque ele tinha mudado a cena. Ele percebeu que a calma não era silenciar o que sentia, mas decidir como devolver ao mundo sem se quebrar no processo. O sábio tinha razão. O mundo não pararia de ferver, mas ele podia decidir o que fazer dentro da fervura. E assim, Raul descobriu que a verdadeira calma não é a ausência de emoção, mas soberania sobre a própria reação. Ele continuou sentindo o mundo com profundidade, mas deixou de ser empurrado por cada palavra atravessada, por cada riso provocado. Se antes ele se machucava pelo que vinha de fora, agora ele se fortalecia pelo que nascia dentro. Ele entendeu que nem sempre o outro muda, mas o momento pode mudar quando a sua presença deixa de reagir e passa a responder. No fogão simbólico da vida sempre haverá calor. Algumas coisas serão ditas, alguns risos virão, alguns testes vão te encontrar quando você estiver cansado, distraído ou vulnerável. O truque nunca foi desligar o fogo do mundo, foi escolher a química interna que você cria quando ele ferve. Raul percebeu que sensibilidade pode ser força quando domada, mas veneno quando desgovernada. Ele não precisava virar pedra, nem virar silêncio inerte. Ele precisava ser agente de transformação, como as folhas de chá que mudam a água, sem brigar com a água. A partir dali, cada provocação virou lembrete. Respire, entenda, escolha, responda. E com isso, Raul não venceu só a si mesmo. Ele venceu o roteiro invisível que antes escreviam para ele. Se essa mensagem te tocou, compartilhe para que ela chegue ainda mais longe. Cada gesto simples de apoio gera gratidão e volta em forma de bênçãos. Se fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho e continue comigo nessa jornada. Ainda há muito conteúdo que pode transformar sua forma de enxergar a vida. Quero também ouvir você. Deixe nos comentários como essas palavras mexeram com o seu coração e como tem sido a sua busca por paz e equilíbrio. Seguiremos lado a lado nesse caminho de despertar e cura, porque na verdade tudo isso está só começando. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Curiosidades espíritas. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é super presente na cultura brasileira, mas que ainda gera muita dúvida: Espiritismo e Umbanda. E a pergunta que não quer calar e que vai guiar toda a nossa conversa é essa: são a mesma coisa? Olha, é muito comum as pessoas confundirem, acharem que a Umbanda é um tipo de espiritismo. Mas será que é isso mesmo? Vamos desvendar essa história juntos. Para a gente organizar o pensamento, nosso roteiro vai ser o seguinte:
Primeiro, a gente parte dessa dúvida comum. Depois, vamos voltar lá nas origens de cada uma. Em seguida, colocar as doutrinas lado a lado para ver os contrastes. Aí, vamos achar onde elas se encontram e, por fim, tentar entender o que essa interação toda significa no fim das contas. Então vamos lá, começando pela confusão. E sabe, ela não acontece por acaso, não. Afinal de contas, as duas crenças falam sobre espíritos, sobre mediunidade, sobre caridade. É super natural que os conceitos acabem se misturando na cabeça das pessoas. Mas o que a gente vai ver é que, apesar dessa primeira impressão, as diferenças são, na verdade, bem grandes e fundamentais. E o primeiro passo para a gente começar a separar as coisas é fazer uma pequena viagem no tempo. De onde essas crenças vieram? Como é que elas começaram? As respostas para isso estão em lugares e épocas bem diferentes, e é justamente essa origem distinta que vai moldar a identidade única de cada uma delas. E aqui, olha só, a linha do tempo deixa tudo bem claro. De um lado, a gente tem o Espiritismo, nascendo lá na França em 1857. Ele foi codificado por Allan Kardec, pensado para ser uma doutrina com base filosófica e até científica. Já do outro lado, quase 50 anos depois, aqui no Brasil, surge a Umbanda, uma religião que é a cara do Brasil, anunciada por Zélio de Moraes e que nasce da mistura da síntese entre crenças africanas, indígenas e o cristianismo. Bom, se as origens são tão diferentes, é de se esperar que as práticas e as crenças também sejam, né? É agora que as diferenças ficam ainda mais nítidas. A gente vai olhar para o coração de cada uma, os rituais, as entidades e os locais de culto. Olhando assim, lado a lado, o contraste fica gritante. O Espiritismo é uma doutrina focada no estudo das obras de Kardec, praticada nos centros espíritas com rituais mais sóbrios, como a prece, o passe, a palestra. Já a Umbanda é uma religião praticada em terreiros que cultua os orixás e trabalha com entidades maravilhosas como caboclos e pretos velhos. E os rituais são cheios de vida, com cantos, atabaques, oferendas e, claro, a incorporação. Mas calma lá. Apesar de todas essas diferenças que a gente viu, existem sim pontos de encontro muito, mas muito importantes. É aqui que a nossa análise fica mais profunda, porque são justamente esses pontos em comum que criam uma ponte filosófica entre as duas e ajudam a gente a entender a confusão inicial. E é exatamente aqui que os caminhos se cruzam. Ambas as crenças compartilham pilares essenciais. Por exemplo, a crença na reencarnação como uma jornada de evolução. A comunicação com o plano espiritual através da mediunidade. A ideia de que existe uma lei de causa e efeito regendo a vida. E talvez o mais importante de tudo, o princípio da caridade como grande caminho para a evolução espiritual. E o pilar central que realmente conecta as duas é a mediunidade. Para ambas, isso não é um dom sobrenatural, não é um milagre. É visto como uma faculdade natural do ser humano, uma sensibilidade que permite essa ponte, essa interação entre os mundos. Claro, a forma como essa mediunidade se manifesta e é trabalhada é bem diferente em cada uma, mas a base é a mesma. E olha que interessante, mesmo nesses pontos em comum, a abordagem é diferente. O Espiritismo tem uma pegada mais teórica, ele busca uma base de estudo quase científica para os fenômenos. Um exemplo perfeito disso é o conceito de perispírito, um corpo espiritual que liga a alma ao corpo físico. É uma forma de dar uma explicação racional para a mecânica da mediunidade. E agora a gente chega na nossa última parte, onde a gente tenta amarrar tudo isso. Porque essas duas formas de espiritualidade, uma que veio da Europa e outra que nasceu aqui, coexistem e dialogam de forma tão intensa no nosso país. A exposta, olha, revela muito sobre a jornada espiritual coletiva do Brasil. E essa reflexão vem de dentro da própria literatura espírita, o que é fascinante. Essa citação, que é atribuída ao espírito Lázaro, dá uma perspectiva muito poderosa. Ela sugere que os espíritos considerados mais intelectualizados têm uma dívida kármica, uma dívida antiga com as almas de origem africana e indígena. Reconhece a nobreza e a virtude delas, em contraste com a dureza de coração daqueles que, historicamente, as oprimiram. É, no fundo, uma visão de resgate e de reconciliação. Sendo assim, a relação entre Espiritismo e Umbanda pode ser vista não como uma simples confusão, mas como a expressão de um processo muito profundo de cura espiritual. É como se fosse uma jornada brasileira de resgate histórico, de aprendizado mútuo, onde saberes diferentes se encontram para, quem sabe, quitar débitos do passado e evoluir em conjunto. E a gente termina com essa reflexão. Espiritismo e Umbanda, com todas as suas diferenças e convergências, nos mostram algo muito maior.
Elas revelam como essa mistura cultural e espiritual não apenas cria novas religiões, mas também pode ser um caminho para a reconciliação e para a evolução de uma nação inteira. Uma questão para a gente levar e pensar a respeito. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Como o nosso tema é ansiedade, e trazemos essas duas temáticas, Espiritismo e Umbanda, foi para que possamos da ansiedade, que ela age como sendo um catalisador potencial de julgamento e preconceito. Nem sempre paramos para entender e compreender determinados assuntos ou atitude de pessoas, ações, e o que acontece é que pela nossa falta de tempo, a nossa falta de percepção, fazemos logo o julgamento. Então, quando nós trazemos para esclarecimento, foi para que possamos observar melhor a compreensão e sabermos que ambas trabalham no bem, desenvolvem diversos fatores para auxiliar as pessoas, porque cada um, dentro da sua maneira de pensar e de agir, está desenvolvendo o seu melhor. Então, nós não estamos aqui para recriminar ou mesmo para valorizar ninguém, mas apenas mostrar que cada um, diante da sua condição, da forma como você vê o mundo e interpreta as situações, todos estão certos. Não cabe a nós estarmos aqui agindo com a nossa intemperança, a nossa forma de julgar e de agir com preconceito para com determinadas pessoas. Então, entender que o propósito de Deus ele pode vir das diversas maneiras de vermos o mundo. Então, o melhor a ser feito aqui, em especial, para tratarmos a questão da ansiedade, e nesse caso dessas duas religiões, é termos mais respeito pela crença alheia, sermos mais resilientes, mais acolhedores e utilizar de diálogo, de buscar o conhecimento para desfazer os mal-entendidos que acontecem em nossas vidas. Então, é importante que possamos ter uma mente mais aberta para compreender o outro diante da condição em que está. Não podemos aqui estar valorizando A, B ou C, e sim mostrar que todos nós estamos certos diante da nossa condição e o nosso reconhecimento da vida. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Estamos apresentando o programa Farol de Luz sob a coordenação do GP Espíritas, Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas. GP Espíritas, farol de luz, onde a sombra nunca seduz. Estamos chegando ao final do nosso programa Farol de Luz e fica para todos o convite. Venha conhecer o GEP Espírita, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas Espíritas, que fica aqui, localizado na rua Antônio Fausto de Macedo, 275, Centro, Cacimba de Dentro, PB. Venha participar da nossa evangelioterapia nas sextas-feiras, às 19h30. E no domingo, às 15 horas, temos palestras públicas. Você é nosso convidado para conhecer a nossa casa. E eu confesso que antes de conhecer a doutrina espírita, eu tinha muita ignorância a respeito e até preconceito contra a doutrina espírita, porque eu confundia a doutrina espírita com outras coisas e tinha medo até de conhecer a casa espírita. E depois que a gente conhece, a gente vê que a doutrina espírita é completamente diferente. Trata de mensagens, fala de Deus, de Jesus,
e da transformação interior. É um convite constante para que nós saibamos de onde viemos, o que nós estamos fazendo no mundo e para onde nós iremos um dia que tivermos deixado o nosso corpo físico. Então, um abraço fraterno e nosso sincero agradecimento pela audiência e por estes minutos que passamos juntos neste programa. Chegamos ao final do programa Farol de Luz. Faça uma visita ao GP Espíritas, Rua Antônio Fausto 275, Cacimba de Dentro, Paraíba. E participe da Evangelioterapia todas as sextas-feiras às 19h30. Palestras públicas todos os domingos às 15 horas. Sigam nas redes sociais @GP Espíritas, Instagram e Facebook. GP Espírita, luz que renasce.